Boa noite novamente, um abraço, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nosso estudo, né? Boa noite, Dulce, Zuleide, Rosângela, Leila, Santana, Inês. Vamos estudar, né? Nós estamos no capítulo 11 do livro Entre a Terra e o Céu, lá no Lar da Bênção, né? E naquela conversa ainda com o Hilário, o André Luiz, o Clarencio, a Mariana e a irmã Blandina, tá? Nós estamos ainda nessa conversa aqui, está rendendo essa conversa, né? É bom que eles conversem e a gente aprende, né? É uma troca justa. Eles conversam, uma conversa de 5 minutos lá e a gente tem um aprendizado que vale pela vida, né? Pela vida inteira. Coisa boa, né? Ainda bem que o André Luiz registrou tudo isso e trouxe pra gente. Então vamos lá. A gente estava falando da questão da igreja, né? A Mariana, que era a avó da irmã Blandina, ela disse que ela frequentava, ela auxiliava numa igreja católica, a qual ela se filiou durante a existência dela. E ela se sentia ligada ainda às pessoas que participam materialmente da igreja, né? E aí o Hilário perguntou para ela, né, a respeito dos cultos, né? Ele quis saber mais detalhes, já que surgiu esse tema indicando um certo sectarismo, mas aí eles já procuraram desfazer essa impressão de sectarismo. A própria Mariana disse que ela estava estudando as leis divinas ali na vida espiritual, mas ela estava contribuindo ali na vida material junto a essa igreja, né? E, inclusive, eles até comentaram, ela comentou, né, a Mariana, que nos cultos, onde não há sinceridade, onde há mais conveniência, mais superficialidade, interesses de quaisquer sentido que não o interesse de renovação, o aproveitamento e a ajuda por parte dos espíritos e o aproveitamento por parte dos encarnados acaba sendo mais reduzido, né? Então, como em qualquer templo, né? Pode ser um templo espírita, em qualquer religião, as pessoas vão encontrar conforme elas busquem. Se elas buscarem a superficialidade, elas vão encontrar a superficialidade. Se elas buscarem algo mais profundo, elas encontrarão também uma profundidade maior nos conceitos, no sentimento e, por consequência, na vivência dela, né? Tá? Então, continuando, né? Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Quer dizer, o fato de uma igreja ser destinada, né? Vamos pensar até no Centro Espírita Joana de Anjos, ou Centro Espírita Bezerra de Menezes, ou Allan Kardec, né? Aqui ela citou, o Hilário citou Gerardo Magela, né? Quer dizer, se uma igreja, um templo, receber essa homenagem, né? Foi erguido em memória de tal pessoa. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu, o Gerardo Magela, né? No caso aqui específico. Isso implica numa obrigação para ele, para a pessoa, né, que foi homenageada por aquela obra, aquela instituição, né? Aí a resposta, né? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade, né? Então, assim, não é que ele vai ficar preso, né, porque você colocou o nome dele ali, que ele vai ficar preso àquilo.
escravizante, não. Vai ser, é, vai ser pode ser um serviço que lhe honre o nome e que merecerá dele certo reconhecimento. Ora, né, se espera dele um certo reconhecimento, né, que ele seja um espírito ali realmente que ajude, que ampare. Não é que ele vai estar escravo à instituição, mas ele próprio vai se sentir lisonjeado, né, honrado com a possibilidade da lembrança, né, da homenagem que estão fazendo, né? E mesclado de certa responsabilidade, né? Porque é sinal que ele semeou algo, é sinal que ele semeou algo nos corações, deixou uma lembrança boa, né? A ponto de ser lembrado com essa reverência aí, esse carinho, né? Então é uma coisa legal, ele vai se sentir responsável também por aquela obra, né? Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Então, em primeiro lugar, a obra pertence a Jesus. Isso nós não podemos perder nunca de vista. A obra pertence a Jesus, né? Paulo de Tarso, como ninguém, soube entender essa realidade, soube vivenciar essa realidade e colocar, inclusive, nas suas cartas, né? Deixando claro o modo dele pensar, né? Atribuindo tudo a Jesus, atribuindo todo o trabalho, né? Todas as honras ali a Jesus, que ele que é o personagem, né, central das nossas obras aqui no planeta, as obras do bem, né? Então, isso é bom para a gente conter um pouquinho a vaidade da gente, né? Porque a gente é doido para querer tomar posse das coisas, nos sentirmos donos dos tempos, dos fiéis, donos do movimento espírita, dono do espiritismo, né? Se deixasse, a gente ia querer ser dono até do Kardec, né? A gente ia querer ser dono desses nomes aí, né? E graças a Deus que esse movimento todo, as casas espíritas, o espiritismo, nada disso nos pertence. Nós somos usufrutuários, nós somos beneficiários desses recursos. Nós usufruímos por empréstimo, né? Nós temos uma oportunidade de trabalho, né? Ou pelo menos de participação nesses trabalhos, né? Nós não podemos confundir as coisas, né? É muito comum a gente fazer uma referência assim, o centro de fulano, o centro do não sei quem, né? E não é o centro de não sei quem, o centro espírita é de Jesus, né? O movimento espírita é produzido pelos homens, pelos espíritas, mas é feito, né? É feito todo esse movimento, né, para Jesus, né? É a tentativa de implantar o Evangelho na face da Terra. Muito importante isso, para a gente lembrar sempre e não deixar a vaidade tomar conta, o orgulho tomar conta, né? Por isso que Paulo de Tarso falava, né? Fazei tudo não como sendo aos homens, mas como sendo a Deus, né? Tudo fazei não como sendo aos homens, mas como sendo a Deus. Até porque, às vezes, as pessoas também, nessa confusão que elas fazem das instituições com as pessoas, do movimento com o espiritismo, essa confusão que existe, frequentemente elas se dizem decepcionadas porque esperavam um comportamento dessa ou daquela pessoa e aí não viram um comportamento exemplar dessa ou daquela pessoa. É engraçado que a gente sempre espera a perfeição dos outros, né? A gente espera muito mais dos outros do que a gente espera da gente mesmo, né? E aí a gente se sente decepcionado com as pessoas, né? Mas e nós, né? Será que nós estamos sendo exemplo, né? Um exemplo à altura do que a gente está esperando dos outros?
né? Mas, fecha parênteses, né? O fato é que essa confusão, né? Aí eu me digo decepcionado com o Espiritismo por causa dessa ou daquela pessoa. Ora, eu não tinha que estar prestando tanta atenção nessa ou naquela pessoa, eu tinha que estar prestando atenção nos ensinos dos Espíritos, nos livros, nas palestras, né? No ensino. E eu tentar concretizar isso na minha vida. Somos todos seres humanos, todos passíveis de erros, e os ídolos que nós criarmos de barro, né? As pessoas que nós exaltarmos, esses ídolos que a gente criar, a gente vai vê-los quebrar todos os dias, porque todos somos imperfeitos, né? Então não adianta a gente ficar criando esses ídolos de barro, né? Então, o trabalho, como diz aqui, né? Qualquer que seja ele, permanece ligado a Jesus. O trabalho é de Jesus, né? Não é dos homens, nem dos espíritos, de um modo geral, né? O espírito, sim, vai estar ligado, vai fazer parte dos trabalhos, vai ajudar, como ele diz aqui. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Quer dizer, você homenageia um espírito, né, que realmente é um espírito digno, um espírito, né, amoroso, caridoso, que prestou um grande serviço para a humanidade, ele vai se sentir honrado e vai fazer o possível por enriquecer esse trabalho de bênçãos, né? Embora ele saiba no íntimo que o trabalho em essência não é dele, o trabalho é de Jesus, né? Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude? Figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado, né? Então aqui, uma pergunta interessante que o Hilário está fazendo. Vamos supor que você homenageie um espírito, uma pessoa que foi conhecida na Terra, mas você homenageou esse templo a essa pessoa, você ergueu em homenagem a essa pessoa, né? Pensando que essa pessoa foi uma pessoa virtuosa, mas eu comprei gato por lebre, vamos dizer assim. Eu aprendi uma história que não é bem verdadeira, né? Eu aprendi uma história que foi passada pela tradição oral, pela tradição escrita, né? Só que como a história retratou, não foi bem assim que aconteceu. E a pessoa não era um santo, não era. E às vezes podia até ter sido uma pessoa que foi até sanguinária, né? Mas que matou em nome de Jesus, vamos dizer assim, vamos supor, né? Na idade, nas cruzadas e tal. E acabou, sabe-se lá por que cargas d'água, acabou sendo condecorado, né? Sendo homenageado pelas autoridades como sendo uma pessoa santa, tá? Mas não é, vamos supor, né? O que acontece? Né? O que acontece? Como é que vai ficar essa instituição, né? Sendo, né, homenageando essa pessoa, supostamente uma pessoa virtuosa, e na realidade não é assim, ela não tem essa condição que nós atribuímos aqui, nós, na nossa dificuldade ainda de falta de informação, informações históricas, distorcidas, tal. Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. Bom, a gente já viu que o trabalho, em essência, toda a obra do bem é ligada a Jesus, né? Então, se a gente atribui méritos a uma pessoa que não possui,
Os espíritos amigos, a espiritualidade, sabe quem tem condição e quem não tem, né? Então eles saberão ajudar aquela instituição, as pessoas que ali laboram, dando a cada um segundo as suas obras, segundo os seus méritos ou deméritos, né? Eles administrarão os recursos em benefício dessa obra, né? Como qualquer outra obra voltada ao bem, mesmo que não tenha uma referência direta a algum nome da história, né? A cada um segundo as suas obras, né? A coisa não é tão complicada assim, né? A Ivanete colocou: o que justifica termos vários centros espíritas em uma cidade? Seria aconselhável ter um núcleo só para todos que seguem a doutrina espírita, o trabalho de Jesus, mas nós nos subdividimos em vários centros. Tem alguma explicação dentro da doutrina ou aí está a nossa vaidade? Ivanete, o próprio Kardec, ele considera, né, o próprio Kardec considerou que seria mais interessante grupos menores em maior quantidade do que menos grupos muito grandes. Tá? Ele considerou dessa forma, né? Com acerto, eu vejo com bastante acerto, assim, quem sou eu para dizer se está certo ou está errado, o Allan Kardec, mas no nosso modo de ver, eu considero bastante coerente isso, né? Até porque nós precisamos atender às demandas regionais, né, locais, de bairros, ainda mais quando se trata de cidades grandes, né? Mesmo em cidades menores, é interessante que hajam vários centros, alguns centros, né? Depende do tamanho da cidade, mas é interessante que existam. Até porque eu observo ao longo do tempo assim, é importante uma certa concorrência, se a gente pode dizer assim, né? É interessante uma certa concorrência, viu? É interessante, aqui não é aquela concorrência comercial, né? Mas é interessante que um veja o outro fazer, o outro se esforçar, o outro fazer coisas novas, porque a gente vê, eu já vi cidades pequenas com potencial até de ter mais centros, mas com um único centro, que fica muito acomodado. Fica muito acomodado. E como só tem um centro, não tem concorrência, as pessoas não têm opção. É importante que elas tenham opções. E elas acabam se identificando com esse ou com aquele centro. Então é interessante que tenha centros para gostos diferentes, para identificações diferentes, para necessidades, inclusive diferentes, né? Que atinjam uma certa população diferente. Aí são várias as possibilidades. Eu não vejo problema nisso, não. Tá? Agora, é interessante que os centros se auxiliem, né? Que eles se ajudem, né? Que não fiquem um combatendo o outro, né? Mas que se ajudem. Isso é importante, né? Que haja unidade na diversidade, né? Que seja uma unidade coletiva, né? Ou seja, você tem vários centros, mas que vibrem numa unidade. Dificilmente eles vão vibrar, né? Vão ser iguais absolutamente. Não, acho que nem é bom isso, que sejam todos iguais também, né? Uma vez a Marlene Nobre, Marlene Rossi Severino Nobre, né? Aquela doutora médica de São Paulo que desencarnou há poucos anos, né? Ela escreveu aquele livro Não Será em 2012, Não Será em 2012, né? Ela conversava muito com Chico Xavier, ela tinha muito um contato próximo com o Chico, assim como outras pessoas que acompanharam a trajetória do Chico, né? E uma vez ela questionou o Chico. Falei, Chico, não seria bom nós nos reunirmos aqui junto com você? Não seria bom a gente reunir todos os espíritas aqui, né? Pegar a nata da espiritualidade, dos médicos, dos advogados, espíritas, juntar tudo, né? Aqui junto com você, eu não lembro a cidade dele, se era Uberaba ou se era
a outra cidade que ele morou lá, e eu não lembro qual era a cidade na época que ela falou isso, né? Aí o Chico parou um pouco e disse para ela assim, né? Que não seria interessante porque os postes, eles não podem ficar muito juntos. Os postes de iluminação, eles têm que estar espaçados para que eles alcancem uma dimensão maior, um espaço maior, para que cheguem até lugares, né? Então, eu achei interessante, né? Que não é interessante que você junte todos os postes, né? Porque cada pessoa dessa, bem instruída, bem capacitada, é um poste de luz a iluminar toda uma região, todo um bairro, né? Se a gente junta todos os postes ali, né? Aí você vai ter um desperdício, né? Muitas lideranças, inclusive juntas, né? Não é muito interessante. Você coloca um monte de líderes, né? Juntos, eles ficam brigando entre eles. E daqui a um tempo um já está saindo para cá, outro está saindo para lá, e acabam estruturando grupos novos, né? Até porque tem um potencial grande para liderança. E quando você coloca tudo eles juntos, eles começam a brigar. Aí cada um vai para um lado e constrói um trabalho bonito, constrói, né? Cada qual usa todo o seu potencial, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, né, Ivanete? Tá? Eu não vejo problema não. Eu acho que a gente pode ter um trabalho bem interessante aí com vários centros, né? Quanto mais melhor, inclusive, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tá. Então perguntou, né, se for atribuído a uma pessoa que não tem lá grandes condições, né? Então, numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um, né? Ok. E o tipo de assistência é de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Né? Aí um deles perguntou, não sei se foi o André Luiz ou Hilário, né? Quer dizer, e o tipo de assistência aí que vai dar nessa instituição? Né? Que foi atribuído a uma pessoa que não tinha méritos, e aí os servos de Jesus acabaram, né, suprindo esse vazio, né? E o tipo de assistência? É o de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Ah, comentou Mariana Sincera, o trabalho é complexo. Aqui no caso, acho que a pergunta de quem fez aqui, para Mariana, acho que foi a respeito do trabalho dela na Terra, né? Porque aqui ela respondeu, né? Me parece que aqui já o caso específico dela, né? Vamos ver aqui. Ah, comentou Mariana Sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Então aqui é o que ela está dizendo, né? O trabalho é complexo. Tá? Não é um trabalho único, simples, né? É um trabalho amplo, complexo, né? Divide-se em múltiplos setores. Porque veja bem, ela está falando da demanda de um templo católico. Imaginem vocês quantos tipos diferentes de casos, de necessidades chegam a um templo católico, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Imagina. Né? Haja visto que é um templo de uma pluralidade muito grande de pessoas, né? Uma quantia, né? Muito grande, uma diversidade de necessidades muito grande, né? Então a gente imagina que deve aparecer de tudo quanto é coisa, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente. As casas espíritas são assim também, né? Mas no catolicismo que abrange uma população muito maior, né? Uma população muito maior, muitas vezes maior do que a população espírita, né?
a gente imagina que a multiplicidade dos trabalhos sejam muito maiores, né? Não está limitado à esfera da experiência física. Quer dizer, o trabalho não é só para os encarnados. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Imagina que a pessoa que acabou de desencarnar ou que desencarnou há algum tempo está necessitada e ela tinha até o hábito de frequentar as igrejas ou até não tinha o hábito, mas na vida espiritual, mediante a necessidade e sem saber até que já está desencarnada, ela muitas vezes ela começa a procurar. Eu nunca fui na igreja, mas eu estou achando tudo muito esquisito, acho que eu estou precisando ir na igreja. E vai na igreja. Pedir ajuda, né, para o padre, para os responsáveis lá, né, para ver se melhora, né? Certo? Implorando esclarecimento, né? Recorrem aos altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. Né? Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções. Como é isso? Né? Pessoas que se entregam a emoções desequilibradas. Pode ser um apego excessivo à família, às posses, às paixões, né? Quer dizer, a pessoa se entrega, ela confia, né? Confiam-se a desequilibradas emoções, né? Invocando a proteção divina, a proteção dos espíritos santificados, né? E aí nós podemos colocar de qualquer religião, inclusive de espíritas, né? Que por vezes, depois da morte, entregam-se, confiam-se a emoções desequilibradas, né? E também esperam, invocam espíritos do bem, né? Muitas vezes sem conseguir resultados pelo desequilíbrio em que permanecem, né? Aquela mensagem de Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, que serão consolados, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Que serão consolados. Veja bem, aqueles que sofrem, né? Mas existe o bem e o mal sofrer. A gente vê, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, as explicações que existem ali, dizendo que aquele que se entrega às aflições, ele mesmo dificulta a ajuda que está ali perto dele, né? A pessoa que se entrega a emoções desgovernadas, ela dificulta a ajuda. Então não é que os espíritos não querem ajudá-la, é que os espíritos não conseguem ajudá-la enquanto ela não cria alguma condição para receber ajuda, tá? E isso é um fato, né? Imagina você tentando ajudar uma pessoa que está se afogando, né? Não é fácil, não é fácil, né? Se você não descuidar, ela afoga você junto, né? Só que isso, do ponto de vista espiritual, é mais complicado, porque você tem a questão das vibrações, da sintonia, né? Então, o espírito que se coloca após a morte numa sintonia muito baixa, a gente vê na obra do André Luiz que os espíritos amigos não conseguem subtraí-lo, né, dos vales de sofrimento. No caso do André Luiz, especificamente, ele ficou lá vários anos no umbral. Não é que não houvesse ajuda, é que ele não criou condições para receber ajuda, não é? Então, ela diz aqui, né, Mariana? É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la.
Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas, né? Então vamos entender aqui, né? O trabalho, né? Os trabalhos que a Mariana tem que fazer ali no templo católico que ela participa, que ela ajuda. Então ela diz aqui, olha, é preciso corrigir aqui, ajudar além. Agora devemos injetar um pensamento reconstrutivo, né? Nessa ou naquela mente extraviada. Então, olha que interessante, né? Nós devemos injetar um pensamento reconstrutivo. Como é que é isso? Né? Os espíritos fazem, né? Olha a técnica da ajuda deles. Injetar um pensamento reconstrutivo. Como é que é um pensamento reconstrutivo? Né? Nós não sabemos exatamente, nós fazemos uma ideia, né? Exatamente o que eles fazem, a gente vai ter que estudar aí com o tempo, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Às vezes a pessoa está lá em aflição, desespero, está se sentindo destruída, ela está se entregando absolutamente ao desespero, à aflição, ao medo, à insegurança, devido a um determinado problema. Aí os espíritos vão lá e começam a colocar o pensamento, olha, tudo tem solução, minha filha, tudo tem solução. Confie em Deus que você vai começar a perceber as soluções que já existem. Você vai ter as intuições, você vai ter os pensamentos certos. Aí eles podem começar a dar algumas sugestões de alternativas de pensamentos, né? Confiança, esperança, boa vontade, calma. Então isso vai reconstruindo aquele território devastado lá pela aflição, pelo desespero, pela desconfiança com relação à providência divina. Nós muitas vezes fazemos assim, né? A gente quer fazer uma coisa boa, né? Mas aí as dificuldades estão muito grandes, aí você começa a questionar, né? Acha que não está recebendo ajuda espiritual, acha que, né, tá tudo errado, e não é assim, não é assim, né? Nós temos que reconstruir nosso pensamento. Olha, o trabalho é de Jesus, se eu estou fazendo o melhor, eu só posso esperar o melhor da vida, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ritmo. Se ainda não deu certo é porque o momento certo ainda não aconteceu, não chegou, mas eu vou continuar acreditando, confiando na ajuda e tal. Então isso faz com que a gente se mantenha mais equilibrado. Vocês entendem, pessoal, a diferença? Da pessoa se entregar ao desequilíbrio, se entregar à aflição e a pessoa manter, né, a confiança incondicional na ajuda espiritual, na ajuda dos amigos espirituais, na ajuda de Deus, né? É diferente, vocês percebem? Por um lado, no lado negativo, né, que a gente falou anteriormente, aí você vai viver no clima mental, emocional que você criar para você. Se for aquele território devastado da dúvida, da insegurança, do medo, da descrença, você vai conviver com esse território devastado dentro de você. Agora, se você criar um ambiente interno de confiança, não, eu acredito em Deus, acredito na ajuda espiritual, nós estamos buscando fazer o melhor, tudo vai dar certo, eu confio, né? Vamos continuar trabalhando, vamos continuar acreditando. É outra vibração, não é? É outra energia. É nisso que a gente tem que perseverar, né? E a gente vai viver aí nesse ambiente de fé, né? De confiança, sem deixarmos esmorecer ao contato das primeiras dificuldades, né? As dificuldades, elas têm o condão, elas têm a característica de nos preparar para outras dificuldades, né? Quer dizer, algumas dificuldades vencidas, elas nos fortalecem, né? E aí é como se fosse um degrau que cada vez a gente vai tendo mais força, mais confiança para superar
os degraus superiores, né? Agora, se a gente desconfia, se a gente descrê, se a gente fica aflito, né? Se entrega à aflição, aí a gente se paralisa, né? E a gente para de avançar. Então vamos lá. É o que ela falou no final aqui, né? A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la, né? Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. Por quê? Né? Porque isso é bem verdade, a gente poderia caminhar com menos dificuldades, com menos sofrimentos, se nós praticássemos mais aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos. Né? Mas porque nós somos meio teimosos e meio indolentes no trato para com as coisas do espírito, a gente acaba não usando como deveríamos, né? Não lançando mão desses recursos que a religião nos proporciona, e aí nós nos entregamos às aflições. Nós criamos mais aflições pela nossa revolta, indignação, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? Então a gente cria, nós mesmos criamos, nós aumentamos as nossas dificuldades. É quando nós passamos a sofrer o sofrimento. Ou seja, além dos sofrimentos naturais, advindos das contingências que nós necessitamos, nós adicionamos o sofrimento emocional em cima daquele sofrimento natural que nós iríamos passar, né? Por simples falta de aproveitamento, falta de usarmos mais os recursos da religião. Quais recursos? O recurso da fé, da confiança, como eu acabei de falar, da certeza no bem, né? Da manutenção da esperança, do pensamento positivo, do amor acima de tudo. Continuar amando, né? Porque às vezes diante das primeiras dificuldades eu já paro de amar e começo a reclamar, começo a maldizer, né? É continuar amando, continuar prestando benefícios, gerando benefícios, né? Então isso tornaria melhor a nossa caminhada, né? Quando nós deixamos essa postura, nós aumentamos os problemas que passamos a vivenciar, né? Nós estamos quase acabando aqui. A lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando, perscrutador. Mas apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Veja bem, o questionamento do Hilário, né? Tentando extrair ao máximo ali da conversação com a Mariana, né? Pergunta uma pergunta meio ousada, né? Uma pergunta meio ousada do Hilário para a Mariana, né? Quer dizer, apesar de consciente da verdade, falando para ela, apesar da senhora ser consciente da verdade, está inclusive demonstrando conhecimentos aí mais profundos, né? Consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, né? Porque ela está na vida espiritual. Acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Aqui já está um pensamento dele já contrário a isso, né? Mas ele está perguntando para ela, mas a senhora acredita, agora que a senhora entrou em contato com as verdades eternas aí, a senhora acredita que o templo, né, o pensamento católico é suficiente para conduzir o mundo moderno? A necessidade de avanço da sociedade e tal, né? Não vi a resposta. Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A experiência dela, né? Quer dizer, entre cooperar e aprovar, né? Pessoal, Deus coopera conosco o tempo todo, né?
porque nos dá o tempo todo recursos para usarmos bem e usarmos mal. Dizer que ele aprova quando nós usamos mal é uma coisa equivocada, né? É o que ela está falando aqui, ó. Entre cooperar e aprovar, há sensível diferença, né? Até o Emmanuel coloca aquela situação que perguntaram para ele, então ele fala assim, olha, as pessoas me perguntam, como que pode o mal prosperar? Né? Como que pode o mal prosperar? Como é que pode, né? Às vezes uma pessoa que não tem uma boa índole, não, usa dos seus recursos para gerar mais recursos de forma ilícita, né? Até criminosa, né? Como é que Deus permite isso? Que o mal prospere e tal? Aí o Emmanuel mesmo responde, né? Falando assim, olha, a pessoa que angaria recursos de forma ilícita não é, por certo, com a aprovação de Deus. É com a permissão no sentido do livre-arbítrio, né? Do uso do livre-arbítrio. Mas não é que Deus aprova. Trata-se, no caso, de apropriação indébita. Né? Trata-se de apropriação indébita dos recursos divinos. Só que a pessoa vai ter que pagar isso, né? Porque a colheita é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a pessoa que se apropria indebitamente de recursos de uma forma ilícita e prospera é a pessoa que está abrindo uma conta enorme que terá de pagar mais cedo ou mais tarde, né? Então, né, aqui no caso específico, né, ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. Olha o exemplo que ela deu. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. Ou seja, a sociedade ampara a criança, educa a criança, mas não quer dizer que a sociedade vai descer, né, a imaturidade da criança. Né? Ok? Então, os espíritos conseguem nos ajudar sem descer ao nosso nível. Pelo contrário, eles nos fazem devagarzinho subir ao nível deles. Eles tentam, né, nos ajudar para isso. Então, as igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias do céu e inferno, os excessos de natureza política, na hierarquia eclesiástica, estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa, alterada pelo tempo, deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Interessante a imagem, né, que ela deu, dizendo que nós temos que considerar as religiões mais antigas e as que tiveram mais tempo, inclusive, de errar, né, de se comprometer, porque fizeram experiências ao longo do tempo, algumas foram mal sucedidas e criaram distorções na alma popular, né? Mas ela considera essas religiões mais antigas, e como no caso do cristianismo, tá, como um fruto bastante amadurecido. Né? Um fruto bastante amadurecido. Só que o fruto muito amadurecido, você vai ter a polpa dele frequentemente deteriorada. Não quer dizer que as sementes, que a essência, que a síntese do pensamento você descarte, você tenha que descartar. Não, essas sementes são essenciais para o futuro. Isso quer dizer que a essência, ela continua boa, continua surtindo efeitos bons e podendo ser aproveitada, né? A gente não pode jogar tudo, excluir tudo, né, com o que a gente não concorde, né? Só uma parte daquilo que realmente seja problemático e você aproveita a essência da religião, né?
Auxiliemos as igrejas antigas, em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. Inclusive, né, pessoal, ajudar sem acusar, né? Porque frequentemente tecemos acusações a outras igrejas, né? Significaria acusarmos frequentemente a nós mesmos. Até porque, você pega, por exemplo, dentro do Espiritismo, a maioria dos espíritas procede do catolicismo. A grande maioria dos espíritas procede do catolicismo, né? Não apenas nessa existência, mas procede do catolicismo ao longo dos séculos e até dos milênios. Porque muitos de nós já passamos pelas fileiras católicas, já vestimos o hábito, né? Sejam homens, sejam mulheres, já muitos de nós já fomos padres, freiras, já, né? Tivemos funções ativas dentro da ordem eclesiástica, né? Então, falarmos mal dessas estruturas significaria condenar ou culpar a nós mesmos, porque nós temos as nossas responsabilidades históricas, né, ligadas a essas religiões antigas, tá? Certo? Aí, para terminar, né, a conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez-nos sentir que havíamos alcançado o momento de volta, né? Então, o Hilário tinha mais perguntas para fazer, mas ele teve que segurar lá, porque um sinal do Clarencio falou, gente, ó, tá na hora da gente ir embora, né? Porque eles foram lá para acompanhar as mulheres que foram ver os filhinhos desencarnados e para conhecerem o Júlio, para verem como é que o Júlio estava na vida espiritual. Então eles fizeram isso, né? Então já deve estar dando a hora aqui e eles vão retornar aqui para a Terra, né? Trazendo as mulheres lá que foram visitar os filhinhos, certo? Pessoal, nós vamos agora iniciar os passes, né? Aqueles que desejarem, escrevam ali agora, eu quero passe. Nós vamos começar a aplicação, né? Se quiserem escrever também nomes de outras pessoas, nós vamos citar o seu nome e também lembrar dessas outras pessoas que você colocar, tá bom? Lembrando que a ajuda de todos é importantíssima, tá, pessoal? Nós de nós mesmos pouco podemos, né? Mas juntos e com o amparo de Jesus e dos Espíritos amigos, nós algo podemos realizar, tá bom? Então peço a colaboração de todos, né? Na prece, na vibração, né? No amor, na doação, para que nós tenhamos um ambiente o máximo elevado, tá? Nosso ambiente vai ser a somatória do ambiente de cada um, né? Então, aquilo que nós doarmos, nós vamos somar, né? E também vamos vivenciar o todo com o qual nós contribuímos, tá?